Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de História aqui pelo Seduc em Ação. Bom dia, terceira série, tudo bem? Você que está aqui comigo durante todo esse 2021, estamos nos despedindo hoje, né? Essa nossa longa trajetória que traçamos. E espero que tenha sido proveitoso para você, assim como foi muito prazeroso para mim, ok? Vamos lá? O que temos aqui para finalizar, para coroar todo o nosso trabalho desse ano letivo? Eu trouxe para você uma conversa sobre a nova ordem mundial, de novo, mas numa perspectiva da gente recapitular o que falamos já em 2 aulas a respeito. Lembrando que as habilidades previstas na nossa matriz prevêem identificar, a partir de documentos de natureza diversa, o processo de globalização da economia e seus principais efeitos sobre a sociedade brasileira. Compreender o processo de globalização da economia. E, pensando nisso tudo, eu gosto muito deste material que está aqui na tela. Gosto muito de problematizar essa questão da globalização, da nova ordem mundial, também sob o prisma do brilhante Eric Hobsbawm, sobretudo quando analisamos a obra A Era dos Extremos. Hobsbawm trabalha com a lógica de que, historicamente falando, o século XX teria começado na Primeira Guerra Mundial. Historicamente, teria sido encerrado com a queda ou derrubada do Muro de Berlim, símbolo do fim da Guerra Fria. E nesse curto intervalo de tempo, na perspectiva de cronologia, muitos fatos históricos se encadearam, se desencadearam, se desenrolaram numa era de extremos. Foi um período de 2 grandes guerras mundiais. Nós vimos isso aqui. Foi um período de intensas e tensas revoluções, da emergência de paradigmas como nazismo, socialismo, o fortalecimento do capitalismo e como essas forças se digladiaram ao longo desse período da história, desse curto período da história, o período da história em que mais morreram pessoas, por isso considerada a Era dos Extremos. E na medida em que entende-se historicamente como um período superado, devido ao fim da Guerra Fria, o fim da bipolarização do planeta entre socialistas e capitalistas, no momento que se entende a mundialização do capitalismo, seja em territórios produtores de matéria-prima, fornecedores de fontes de energia, ou ainda cenários de grande industrialização e comércio, nós pensamos então a nova ordem mundial. E sabemos também o quão tensa acabou se tornando toda a nossa esfera global, em função dessa disseminação da desigualdade em torno do processo do capitalismo, não é mesmo? E pensando nessa nossa conversa, eu trouxe para você uma primeira questão do Enem de 2016. Aqui ao centro, nós vemos então uma imagem de um protesto na Europa contra a globalização, contra os efeitos da globalização, seja de ordem ambiental, será de ordem social, será de ordem econômica ou confluindo todos esses elementos. Vamos ao comando? Primeiro nós vamos ler o texto a seguir, os 2 textos. O texto 1, dezenas de milhares de pessoas compareceram à maior manifestação anti-troika. Que isso? Comissão Europeia, Banco Central Europeu e FMI em Atenas, contra a austeridade e os cortes de gastos públicos aprovados neste domingo no parlamento grego. O texto 2.
as políticas de austeridade transferem o ônus econômico para as classes trabalhadoras, para diminuir os prejuízos do capital financeiro, socializam as perdas entre as classes trabalhadoras. O capitalismo não foi capaz de integrar os trabalhadores e, ao mesmo tempo, protegê-los. Avançando. Diante dos fatos e da análise apresentados, a política econômica e a demanda popular correlacionada encontram-se respectivamente em defesa dos interesses corporativos do capital e manutenção dos direitos sociais. São elementos que entram em contradição quando paramos para pensar essa lógica estabelecida pelo capitalismo a partir do que chamamos de nova ordem mundial, em que já não faz mais sentido a ideia de primeiro mundo, terceiro mundo, mas agora países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. E ainda que se trate de países desenvolvidos, nós percebemos essas contradições inerentes ao sistema capitalista, o sistema que se globaliza, que mundializa no nosso planeta. Como que o Enem resolveu essa questão? Olha lá, a questão pede os dois âmbitos, um de política econômica citada no texto e outro de demanda popular, que se correlacionam e contradizem no sistema capitalista. O texto diz respeito à defesa dos interesses corporativos no sentido de depender da exploração para a acumulação de capital, da exploração da mão de obra, até mesmo da intelectualidade, até mesmo de uma mão de obra qualificada, né? E a gente tem aqui mais uma imagem com muitas frases de efeito relativas, então, a esses protestos na Europa. Tem mais. Olha só. Atenção, exposto, questão do Enem 2019. Nós temos aqui uma imagem de uma sede e essa sede, à frente, tem hasteadas várias bandeiras de várias nações. Do que se trata? Produto do fim da Guerra Fria, a Convenção sobre a Proibição de Armas Químicas marcou um momento novo das relações internacionais no campo da segurança. Aberta para assinaturas em Paris em janeiro de 1993, após cerca de 2 décadas de negociações, na Conferência de Desarmamento em Genebra, a CPAQ entrou em vigor em abril de 1997. Ao abrir a primeira conferência dos Estados partes, na CPAQ, em Haia, o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, descreveu o evento como um momentoso ato de paz. E disse: o que vocês fizeram com sua livre vontade foi anunciar a essa e a todas as futuras gerações que as armas químicas são instrumentos que nenhum Estado com algum respeito por si mesmo e nenhum povo com algum senso de dignidade usaria em conflitos domésticos ou internacionais. Apesar da conferência, nós sabemos que esses acordos nem sempre são cumpridos. Nós sabemos que esses acordos firmados nem sempre são ratificados por todos os países membros da conferência, não é mesmo? Geram problemas e ainda temos muitos problemas no século XXI, oriundos dos desrespeitos dessas quebras de acordos. Olha só, o que a Convenção representou para o cenário geopolítico mundial? Ela representou a desestabilização das empresas produtoras de munições. No entanto, nós sabemos que muitas das vezes essas empresas, apesar dessa desestabilização, por outro lado, prosseguiram ao longo de décadas, na verdade das 2 primeiras décadas do século XXI, investindo pesado nessa produção de armamentos. Não é mesmo? Como que o Enem resolveu essa questão? A Convenção sobre Armas Químicas é um acordo sobre o controle de armas, que proíbe a produção, o armazenamento e o uso de armas químicas. Seu nome completo é a Convenção sobre a Proibição do Desenvolvimento, Produção, Armazenagem e Utilização das Armas Químicas e sobre sua destruição. Esperamos que se cumpram, né? Vamos finalizar com mais uma questãozinha. Olha lá.
Aqui você vai perceber cena do filme Argo. Quando a gente repara, é um filme muito premiado, tá? Cujo protagonista é interpretado então pelo Ben Affleck. Você percebe uma grande discussão em torno da revolução no Irã, a tomada de poder no Irã no final da década de 70, iniciando a década de 80, avançando 90, século 21, com a estruturação de uma espécie de teocracia, um governo orientado pelo Islã. Mas isso vai gerar grandes tensões no Oriente Médio, grandes repercussões no Oriente Médio, não é mesmo? E é nesse sentido que a gente percebe a discussão que o filme levanta, uma discussão acerca de trabalhadores, jornalistas, intelectuais, profissionais de diversos setores que já se relacionavam de maneira estreita com a economia do Irã, mas que vão ser libertos através de uma missão especial, elaborada, tensa, ao longo desse filme. Assista, fica a dica para você, tá? E pensando nessa teocracia moderna no Oriente Médio, que também configura uma das características e justificativas para as grandes tensões ali naquela região do globo terrestre. Venha comigo. Olha só. Enem 2016. Observe a imagem que se segue. Essa sou eu, com 10 anos de idade, em 1980. E essa é a minha classe. Como estou sentada no canto esquerdo, não dá para me ver na foto. Da esquerda para a direita, Golnaz, Mashid, Marin, Mina. Parecem tanto, né? Justamente pelo uso da roupa, o uso da burca, um estabelecimento da teocracia islâmica no Irã, a partir principalmente dessa revolução. Em 1979 aconteceu uma revolução que depois foi chamada de Revolução Islâmica. Então veio 1980, o primeiro ano em que véu se tornou obrigatório nas escolas. A memória recuperada pela autora apresenta a relação entre a transformação política e modificação de costumes no Irã em virtude dessa revolução e que vai influenciar também nas questões geopolíticas, nas questões diplomáticas no Oriente Médio. Queridos, queridas, muito obrigada. Até mais. Boa virada de ano para você. Sucesso. Não saiam daí. Em breve nós vamos ter aula de Química com a professora Rose, para você, estudante da 3ª série do ensino médio. Forte abraço. Tchau, tchau.